Aposto que você usa isso pelos descontos, né? Uma voz alta ecoou pelo café, enquanto o jovem apontava para a jaqueta militar desbotada. O velho apenas olhou para a frente sem dizer nada. Ninguém se pronunciou em sua defesa. Mas minutos depois, a campainha da porta tocou. Um grupo de militares entrou em posição de sentido diante dele. Quem era aquele velho e por que levantaram as mãos em saudação? Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. O ritual matinal de Frank Delaney nunca mudou, nem em 23 anos. A cada Memorial Day, ele engraxava suas velhas botas de combate, passava a jaqueta desbotada do uniforme da Marinha e colocava cuidadosamente o cap de serviço sobre os cabelos brancos e ralos. Aos 84 anos, seu corpo havia se rendido ao tempo, mas sua postura militar permanecia. Costas retas, queixo erguido, olhar para a frente. Frank morava sozinho em um modesto complexo de apartamentos para veteranos nos arredores de Millbrook, Ohio. Seus vizinhos o descreviam como alguém quieto, mas digno. Ele raramente falava sobre seu serviço, recusava convites para eventos de veteranos e educadamente redirecionava as conversas para suas medalhas. O que ninguém sabia era que, todo dia do Memorial Day, Frank visitava o mesmo pequeno café onde ele e sua falecida esposa, Eleanor, comemoravam seu retorno em segurança do Vietnã em 1969. Após o falecimento dela, ele continuou a tradição sozinho, uma peregrinação particular para homenagear seus companheiros mortos e a mulher que a esperou fielmente durante 3 missões. Naquela manhã específica do Memorial Day, o Roses Café estava mais movimentado do que o normal. Um grupo de estudantes universitários ocupava várias mesas, aproveitando o feriado prolongado. Clientes regulares lotavam o balcão, enquanto famílias com crianças ocupavam as mesas maiores. Frank entrou silenciosamente, transitando entre as mesas com os movimentos cuidadosos de alguém acostumado à dor física, mas orgulhoso demais para reconhecê-la. Ele sentou-se em sua mesa de canto, ao lado da janela, onde um raio de sol de maio iluminava as partículas de poeira que dançavam no ar. Marta, uma garçonete que trabalhava no Roses havia mais de uma década, o reconheceu imediatamente. Ela não sabia seu nome nem sua história, mas se lembrava dele de dias anteriores do memorial. Sempre sozinho, sempre de uniforme, sempre pedindo um único café preto. "Bom dia, senhor", disse ela, colocando um cardápio à sua frente. "Só um café, por favor", respondeu Frank, com a voz suave, mas límpida e sombria. Quando Marta se virou para o balcão, a campainha acima da porta tocou novamente. 3 jovens de cerca de 20 e poucos anos entraram, rindo alto sobre o término recente de um relacionamento. O líder do grupo, um homem alto e atlético, com cabelo cuidadosamente penteado e um relógio caro, examinou a sala em busca de lugares disponíveis. Seu olhar pousou em Frank e seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. "Olha só o G.I. Joe ali", disse ele aos amigos. Alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. "Aposto que ele tira o pó daquela coisa uma vez por ano para ganhar panquecas grátis." Seus companheiros riram desconfortavelmente, olhando para Frank, que permanecia imóvel, com as mãos calejadas sobre a mesa à sua frente. Encorajado pela ausência de repreensão, o jovem Kyle Brennan, de 26 anos, consultor financeiro da empresa do pai, continuou. "Aposto que você usa isso pelos descontos, né?" perguntou ele diretamente, dirigindo-se a Frank. Agora. O café ficou em silêncio. As conversas pararam no meio da frase. Os talheres pararam a meio caminho do mouse. Até o som da cozinha pareceu diminuir. Frank não respondeu. Seus olhos azul claros, que antes rastreavam o movimento do inimigo através da densa copa da selva, permaneceram fixos na janela ao lado. Sua expressão não revelava nada. Nem raiva, nem mágoa, nem constrangimento.
Apenas a dignidade impassível de um homem que enfrentara algo muito pior do que o escárnio público. Ninguém falou. Nem Marta, que ficou paralisada com a cafeteira. Não o gerente que espiou da cozinha diante do silêncio repentino. Não o casal de idosos 3 mesas adiante, que trocaram olhares cúmplices. Kyle riu de novo, embora com menos convicção. Acho que ele não está me ouvindo, sussurrou ele para os amigos. Ou talvez aquele uniforme seja de uma loja de fantasias. Frank lentamente colocou seu cap na mesa e pegou o café que Marta finalmente havia entregado com as mãos trêmulas. Seus dedos, nodosos de artrite e antigas cicatrizes de batalha, envolveram a caneca com precisão deliberada. Em uma mesa próxima, uma senhora idosa de cabelos grisalhos inclinou-se na direção do marido. É ele, sussurrou ela com urgência. Aquele que te tirou da trincheira, tenho certeza disso. O marido dela semicerrou os olhos, estudando Frank com repentina intensidade. O reconhecimento surgiu lentamente em seu rosto, seguido de descrença e, por fim, de uma profunda reverência. Do lado de fora da janela do café, uma SUV preta com placas do governo parou no meio, fio. Quando todos se afastam, só resta a consciência. Quer saber o que acontece a seguir? Enquanto a zombaria de Kyle pairava no ar, reações sutis ecoavam pelo Rosie's Café. Um homem de meia idade em uma mesa de canto discretamente pegou seu smartphone e digitou Frank Delaney Marine em um mecanismo de busca. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto ele rolava os resultados. Sargento Francis Frank Delaney, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos ESSIN na Coreia e no Vietnã, condecorado com a Purple Heart e a Estrela de Prata por bravura em combate. O homem mostrou discretamente a tela para a esposa, que levou a mão à boca. Ele é um verdadeiro herói, sussurrou o homem, inclinando o celular para que outras pessoas próximas pudessem ver os resultados da busca, que incluíam uma fotografia em preto e branco de um Frank muito mais jovem, em uniforme de gala, rosto sério e costas impossivelmente eretas. No balcão, uma jovem de quase 30 anos observava a situação com crescente angústia. Ela saiu sorrateiramente, com o telefone já pressionado contra o ouvido. Tio David, aqui é Melissa. Preciso que você venha ao Rosie's Café agora mesmo. Sua voz se transformou em um sussurro urgente. Há um veterano da Marinha aqui sendo assediado, um homem idoso vestindo seu uniforme. Alguém o chamou de farsante. Ela ouviu brevemente. Sim, tenho certeza. Dia da memória, traje completo, cabelos brancos. Outra pausa. Não, eu não o conheço. Mas você sempre disse que devemos respeito a eles, principalmente hoje. Lá dentro, os amigos de Kyle estavam visivelmente incomodados com seu comportamento. Um deles olhou para o relógio repetidamente. Outro estudou o cardápio com uma intensidade desnecessária. O próprio Kyle sentiu a mudança na atmosfera, a desaprovação silenciosa que irradiava dos outros clientes. Mas o orgulho o impediu de recuar. Talvez ele seja surdo, sugeriu Kyle em voz alta. Ei, senhor, chamou Frank. Obrigado pelo seu serviço. Suas aspas no ar ao redor da palavra serviço fizeram com que as mesas próximas respirassem fundo. Frank permaneceu imóvel, sua atenção aparentemente fixada em algo distante e invisível. De fora, ele parecia alheio ou indiferente à zombaria, mas os que estavam sentados mais perto notaram o sutil aperto em seu maxilar e o tremor quase imperceptível em sua mão direita. Com uma calma metódica, Frank enfiou a mão no bolso do paletó e retirou um envelope gasto, amarelado pelo tempo devido a décadas de manuseio. De dentro, retirou uma fotografia desbotada e uma carta, colocando-as cuidadosamente ao lado de sua xícara de café.
A fotografia mostrava uma jovem de cabelos escuros e um sorriso radiante em frente a um Roses Café dos anos 1960. A carta, escrita com uma delicada caligrafia feminina, era datada de 30 de maio de 1969. Se você voltar para casa, Frank, prometa que tomaremos café aqui todos os anos neste dia. Esperarei por você para sempre, se for preciso. E se eu partir antes de você manter nossa tradição, talvez um dia alguém se lembre. Marta, entregando pedidos a uma mesa próxima, viu de relance a carta e a foto. Seus olhos se encheram de lágrimas ao compreender. Não se tratava de um veterano qualquer tomando um café de graça. Era um homem honrando os dois companheiros mortos em uma promessa pessoal feita meio século antes. Do lado de fora, o SUV preto que havia estacionado momentos antes descarregou um jovem fuzileiro naval em traje civil casual. O tenente James Cooper, de 32 anos, havia recebido a ligação de sua tia Melissa enquanto participava de uma cerimônia do Memorial Day a 3 quilômetros de distância. Entrou sozinho no Roses Café, examinando o ambiente até que seu olhar pousou na figura uniformizada de Frank. O reconhecimento passou por seu rosto, seguido por uma mistura de admiração e incerteza. Aproximou-se lentamente da mesa de Frank, parando a uma distância respeitosa. "Sargento Delaney?" perguntou ele baixinho. Frank ergueu os olhos, a confusão momentânea dando lugar à avaliação habitual de um veterano de combate que avalia a ameaça, posição e intenção em poucos segundos. "Sim. Tenente James Cooper, senhor, 2º Batalhão, 5º Regimento de Fuzileiros Navais." Um lampejo de emoção cruzou o rosto envelhecido de Frank. O mais breve reconhecimento de fraternidade compartilhada. "Mesma unidade", respondeu ele suavemente. "Eu sei, senhor." O tenente Cooper endireitou-se ligeiramente. "Meu avô serviu com o senhor. James Cooper." Os olhos do Sr. Frank se arregalaram ligeiramente. "Coop", disse ele, usando um apelido há muito esquecido por todos, exceto por aqueles que compartilhavam trincheiras e tiroteios. "Bom fuzileiro naval, homem corajoso." "Sim, senhor. Ele me contou histórias sobre você a vida toda, sobre a colina 937. Os frequentadores próximos ouviam atentamente, agora sentindo algo significativo se desenrolando. Kyle, ainda de pé com os amigos perto da entrada, se remexeu desconfortavelmente. "Seu avô..." começou Frank. Depois fez uma pausa para pigarrear. "Ele chegou bem em casa." O tenente Cooper assentiu. "Viveu até os 82 anos. Já se passaram 3 anos. Mas ele nunca parou de procurar por você. Nenhum deles fez isso. Eu não queria ser encontrado", Frank admitiu. "Eles acabaram descobrindo isso. Mas hoje é diferente." O tenente olhou para a janela. "Eles estão lá fora, senhor. Os sobreviventes, seus filhos e netos. Nos reunimos todo dia da memória há décadas, na esperança de que o senhor possa aparecer." A compostura de Frank vacilou pela primeira vez. "Não devem ter sobrado muitos. 3 do esquadrão original, senhor, mais 27 descendentes. Nós nos chamamos de Legado de Delaney." Um murmúrio percorreu o café enquanto os clientes começavam a entender que aquele homem idoso, com um uniforme desbotado, não era apenas um veterano, mas alguém de extraordinária importância. "Não entendo", disse Franks, genuinamente perplexo. "Eu era apenas um sargento fazendo meu trabalho." A voz do tenente Cooper ficou mais grave. "Meu avô disse que você foi o homem mais corajoso que ele já conheceu. Disse que você voltou ao inferno 7 vezes para tirá-los de lá. Disse que a multa não captura nem metade do que você fez naquele dia." O olhar de Frank voltou-se para a fotografia de Eleanor. "Prometi a ela que voltaria para casa", ele disse, simplesmente. "Não poderia fazer isso sem levar o máximo possível dos nossos meninos." Lá fora, mais veículos haviam chegado. Homens na faixa dos 70 e 80 anos emergiram lentamente, alguns
caminhando com bengalas, outros em cadeiras de rodas. Familiares mais jovens os ajudaram a chegar à entrada do café. O tenente Cooper estendeu a mão para Frank. Eles esperaram muito tempo por este momento, senhor. Você vai encontrar Los... Frank hesitou. Depois dobrou cuidadosamente a carta de Eleanor e a guardou no bolso. Colocou uma nota de $5 embaixo da xícara de café, ajeitou o cap de serviço na cabeça e se levantou com dignidade deliberada. Enquanto Frank se dirigia à porta, os clientes do café inconscientemente se endireitaram em seus assentos. O próprio ar parecia carregado de expectativa. Kyle e seus amigos se encostaram na parede, subitamente invisíveis no drama que se desenrolava. O tenente chegou primeiro à porta, segurando-a aberta. "Senhoras e senhores", anunciou ele aos que estavam lá fora, "eu o encontrei. Não sei vocês, mas essa parte realmente me tocou, tipo respeito, se vocês também se comoveram." Os sinos de vento acima da porta do café da Rose tilintavam suavemente enquanto o tenente Cooper a manteve aberta. Frank Delaney hesitou na soleira, seu rosto envelhecido revelando uma incerteza momentânea antes de retomar a expressão estoica. Por mais de 50 anos, ele evitou reconhecimento, cerimônias e reencontros. Agora, sem aviso, seu anonimato cuidadosamente mantido evaporava diante de seus olhos. Assim que Frank saiu, 6 fuzileiros navais em impecáveis uniformes azuis se posicionaram em posição de sentido de cada lado da entrada do café. Seus movimentos sincronizados, treinados, precisos, instintivos, criavam um perfeito corredor de honra. Ao mesmo tempo, ergueram a mão direita em saudação formal, mantendo a posição com a imobilidade de uma estátua. Dentro do café, os clientes se levantaram, atraídos pelas janelas para testemunhar a cena que se desenrolava. Marta, a garçonete, pressionou a palma da mão contra o coração. O casal de idosos apertou as mãos com força. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio coletivo não era fruto de constrangimento, mas de profundo respeito. Kyle ficou paralisado, o sangue sumindo do rosto enquanto a compreensão se aproximava. Seus amigos olhavam para o chão, a vergonha irradiando de suas posturas. Do lado de fora, atrás da guarda de honra de fuzileiros navais da ativa, estavam 3 homens idosos, cada um com a dignidade inconfundível de veteranos de combate. Embora o tempo tivesse entortado seus corpos e embranquecido seus cabelos, eles se portavam com uma postura militar. Um deles estava sentado em uma cadeira de rodas com um tanque de oxigênio. Outro se apoiava pesadamente em uma bengala. O terceiro permanecia em pé sem ajuda, mas com o equilíbrio cuidadoso de alguém lidando com uma dor crônica. Atrás deles, reunia-se um grupo maior, filhos e netos do legado de Delaney, como o tenente Cooper os chamava. Quase 30 pessoas de várias idades, de adolescentes a adultos de meia idade, aguardavam com reverente expectativa. Frank desceu lentamente os degraus do café, respondendo à saudação do fuzileiro com um gesto firme que desmentia seus 84 anos. Ao se aproximar dos 3 veteranos idosos, o homem na cadeira de rodas removeu a máscara de oxigênio com as mãos trêmulas. "Sargento", disse ele, com a voz quase inaudível. Já faz um tempo. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Frank. "Martinez. Raymond Martinez." O homem assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto profundamente marcado. 54 anos, 2 meses e 17 dias. "Mas quem está contando?" O segundo veterano deu um passo à frente. "Williams, senhor. Thomas, Williams e Jackson", disse o terceiro. "Você nos tirou daquele inferno, cada um de nós." Frank estava diante deles, sua compostura ameaçada pela primeira vez. "Achei que me disseram que o Williams não sobreviveu." Thomas Williams balançou a cabeça clinicamente. "Morto há 6 minutos. Mas os médicos me trouxeram de volta. Tudo porque vocês me levaram até o ponto de extração."
Um homem distinto na casa dos 60 anos se apresentou. Tenente, Coronel David Clay, atual comandante da unidade na qual Frank serviu. Sargento Delaney, disse ele, estendendo a mão. Estamos procurando por você há 3 anos. Frank aceitou o aperto de mão com visível relutância. Eu não estava perdido, coronel. Não, senhor, o senhor não estava. Clay concordou. Mas a sua história foi o seu exemplo, o seu legado. Ele apontou para a multidão. Hoje, ninguém em nossa unidade está autorizado a se ausentar. Por vocês e por aqueles que não voltaram para casa. Clay se virou para se dirigir à crescente multidão de clientes do café que se aventuravam a sair. Em 1969, durante um dos combates mais intensos da Guerra do Vietnã, o esquadrão do sargento Frank Delaney foi emboscado e encurralado em território inimigo. Com o operador de rádio morto e metade dos homens feridos, eles não tinham como pedir resgate. A expressão de Frank se contraiu, seus olhos se fixando em algum ponto distante. Conforme as memórias ressurgiam, o sargento Delaney tomou uma decisão, continuou Clay. Ele avançou em meio ao fogo inimigo para alcançar uma posição secundária onde a comunicação pudesse ser possível. Mas ao chegar lá, encontrou mais fuzileiros navais feridos. Em vez de continuar sua missão, ele arrastou o primeiro ferido de volta para a posição de seu esquadrão. A voz de Clay ficou mais intensa. Então, ele retornou mais 6 vezes sob fogo inimigo constante, com ferimentos de estilhaços nas pernas e costas, cada vez trazendo outro fuzileiro naval para a segurança. A multidão silenciou completamente. Até o barulho da rua parecia ter diminuído em deferência à história. Em sua 7ª viagem, o sargento Delaney foi gravemente atingido, mas ainda conseguiu transmitir as coordenadas de evacuação por rádio antes de perder a consciência. Todos os 7 fuzileiros navais que ele resgatou sobreviveram. O sargento Delaney foi resgatado com eles, mas desapareceu do hospital militar 3 dias depois. Ele foi registrado como ausente e, posteriormente, como morto em decorrência dos ferimentos. Frank apertou o maxilar. Tinha alguém me esperando, disse ele baixinho. Eleanor, minha esposa. Já tinham dito a ela que eu estava morto. Eu não podia. Eu não podia deixar o corpo me manter para interrogatórios e cerimônias enquanto ela estava sofrendo. Então, você desapareceu. Clay assentiu. Tornou-se Francis Delaney, civil. Mudou-se para Ohio com sua esposa. Nunca reivindicou sua estrela de prata ou seu segundo coração púrpura. Nunca entrei em contato com sua unidade. Nunca busquei reconhecimento. Reconhecimento não traz os mortos de volta, respondeu Frank. E eu lhe fiz uma promessa. Do outro lado da multidão, Melissa, sobrinha do tenente Cooper, que havia feito o chamado inicial, deu um passo à frente. O senhor não salvou só o meu avô naquele dia, Sr. Delaney. O senhor salvou a nossa família inteira. 3 gerações existem por causa do que você fez. O coronel Clay enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou uma pequena maleta. O corpo de fuzileiros navais não esquece os seus, sargento. Suas medalhas eram guardadas em confiança. Hoje, cumprimos essa confiança. Ele abriu a caixa e revelou a estrela de prata e o coração púrpura que Frank nunca havia reivindicado. Estas pertencem a você, assim como nossa eterna gratidão. Enquanto Clay prendia as medalhas no paletó desbotado do uniforme de Frank, os frequentadores do café que se aglomeravam do lado de fora começaram a aplaudir espontaneamente, e o som aumentou, ecoando pela rua a partir da porta do café. Kyle avançou, o rosto corado de vergonha. Parou diante de Frank e se ajoelhou, com a cabeça baixa. Senhor, disse ele, com a voz embargada, desculpe, eu não sabia. Fui ignorante e desrespeitoso. Frank estudou o jovem por um longo momento. Levante-se, filho. Kyle se levantou lentamente, incapaz de encarar Frank.
Eu não usei este uniforme por reconhecimento ou respeito, disse Frank. Alto o suficiente para que os outros ouvissem. Eu o usei por eles. Ele gesticulou em direção aos 3 veteranos idosos e àqueles que nunca voltaram para casa. E para ela, ele tocou no bolso onde estava a carta de Eleanor. O uniforme não faz o homem, continuou Frank. Às vezes, o homem torna o uniforme digno de respeito. Ele estendeu a mão para Kyle. Todos nós cometemos erros. O que importa é o que aprendemos com eles. Kyle aceitou o aperto de mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao final da cerimônia formal, o encontro se transformou em um reencontro improvisado. Os 3 membros sobreviventes do esquadrão se reuniram em torno de Frank, compartilhando memórias e apresentando seus familiares. Os frequentadores do café se misturavam aos fuzileiros navais, ouvindo histórias que abrangiam meio século. Marta se aproximou com café fresco para todos. Por conta da casa, ela insistiu. É o mínimo que podemos fazer. A senhora idosa que havia reconhecido Frank antes abriu caminho pela multidão, seguida lentamente pelo marido. Você não vai se lembrar de mim, disse ela a Frank. Sou Catherine Williams. Este é meu marido, Thomas. Ela indicou o veterano que Frank havia cumprimentado antes. Você o tirou daquela trincheira. O médico disse que ele nunca mais andaria, nunca teria filhos. Temos 4 netos e 11 netos. Thomas Williams abraçou Frank com a gratidão feroz de um homem que esperou décadas para expressar. Lá, nunca pensei que lhe agradeceria pessoalmente. Frank, sobrecarregado pelos acontecimentos do dia, apenas assentiu. Que bom que você chegou em casa, Thomas. Enquanto a reunião prosseguia, o Ten Hooper se aproximou de Frank novamente. Senhor, temos uma tradição em nossa unidade. Todo dia da memória, nos reunimos para homenagear o legado de Delaney. Seria uma honra se você se juntasse a nós no ano que vem. Frank olhou para o Roses Café, para a mesa de canto onde cumprira fielmente sua promessa a Eleanor por 23 anos. É aqui que eu pertenço, disse ele baixinho. Mas talvez vocês pudessem se juntar a mim aqui. Cooper sorriu. Acho que gostaríamos muito disso, senhor. Em que momento da sua vida a justiça chegou tarde, mas ainda assim teve um sabor doce? No ano seguinte, a vida de Frank Delaney se transformou de maneiras que ele jamais previra. Ele permaneceu em seu modesto apartamento de veterano, recusando ofertas financeiras e oportunidades de publicidade. Seu único pedido foi que o Roses Café preservasse sua mesa de canto, não como um memorial, mas como um local de encontro. O dono do café fez mais do que isso. Uma discreta placa de bronze agora identificava o canto como Mesa do Frank, com um texto menor. Veteranos sempre bem-vindos. A cada Memorial Day, café era servido gratuitamente a todos os uniformizados ou portadores de identificação militar. Perto da entrada, havia uma fotografia emoldurada capturando o momento em que os 6 fuzileiros navais saudaram Frank. Uma imagem poderosa de respeito intergeracional que viralizou depois que Melissa a compartilhou online. Abaixo da fotografia, uma inscrição simples dizia: alguns heróis nunca precisaram de um palco. Eles precisavam de um lugar. O próprio Frank se adaptou gradualmente à sua relutante fama, embora ainda falasse pouco sobre suas experiências. Aceitava convites ocasionais para escolas locais, onde enfatizava não histórias de guerra, mas a importância de promessas mantidas com integridade silenciosa. Kyle Brennan, o jovem cuja zombaria mental inadvertidamente desencadeou o reconhecimento de Frank, passou por sua própria transformação. A vergonha daquele Memorial Day o levou a uma profunda reflexão sobre os valores que ele havia absorvido em sua educação privilegiada. Ele começou a trabalhar como voluntário no centro de veteranos onde Frank morava, inicialmente como penitência, mas eventualmente como serviço genuíno.
Em noites tranquilas, os dois às vezes se sentavam na sala comum. Kyle, ouvindo Frank compartilhar memórias cuidadosamente selecionadas de Eleanor, nunca de combate. Por meio dessas conversas, Kyle adquiriu algo que sua educação dispendiosa nunca lhe proporcionara: perspectiva. Melissa Cooper escreveu sobre a experiência para o jornal local. Naquele Memorial Day, testemunhei algo sagrado: o silêncio da gratidão. Não a ausência de som, mas a presença da reverência. Quando aqueles fuzileiros navais saudaram o sargento Delaney, todos nós sentimos o peso do sacrifício, o fardo da sobrevivência, a honra da lembrança. Seu artigo, originalmente destinado à sessão comunitária, foi distribuído nacionalmente. Talvez o resultado mais significativo tenha surgido organicamente. Veteranos que há muito se isolavam, carregando fardos pessoais da guerra, começaram a aparecer à mesa de Frank. Alguns vieram uniformizados, outros à paisana, abrangendo conflitos da Segunda Guerra Mundial ao Afeganistão. Raramente discutiam diretamente o combate em conflitos, mas o entendimento tácito entre eles criava um espaço de cura que as palavras por si só jamais conseguiriam proporcionar. À medida que outro Memorial Day se aproximava, Frank refletia sobre a carta de Eleanor, a promessa que guiara metade de sua vida. Talvez um dia alguém se lembre. Lembraram, se não apenas de suas ações em um campo de batalha distante, mas da dignidade silenciosa com que ele carregou suas honras e cicatrizes. Nem todo mundo que veste um uniforme antigo precisa da sua compreensão, disse Frank a um aluno que perguntou o que os civis deveriam saber sobre veteranos. Eles só precisam que você não zombe deles. Heróis não exigem títulos, explicou ele a outro. Eles deixam troco para trás. Cumprimente um soldado enquanto pode, aconselhou ele a um jovem que considerava o serviço militar. Nunca se sabe quem está diante de você. A justiça pode demorar, mas nunca falta. Não desista quando estiver fazendo a coisa certa. Em que momento você se manteve firme quando o mundo se opôs? Compartilhe agora. Inscreva-se no Elite Oculta para ver a verdade e a justiça prevalecerem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé para fazer a coisa certa. Contamos a história dessa pessoa. Você deu sentido a ela.